Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que os senhores e senhoras me assistem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Emenda Constitucional 73, que criou 4 tribunais regionais federais novos no Brasil, isso no ano de 2013, né, passados 10 anos então, e também sobre a ação direta de inconstitucionalidade número 5017, que poucos dias após acabou suspendendo a validade então desta emenda constitucional, estando pendente de julgamento desde então. Então a nossa fala vai se organizar no seguinte sentido: nós vamos reconstruir um pouco o contexto histórico no momento de aprovação da emenda constitucional número 73, os argumentos expendidos pela Associação Nacional dos Procuradores Federais, ANPAF, quando ajuizou a ADI 5017, os fundamentos adotados na liminar que foi deferida, a manifestação da Procuradoria-Geral da República em relação ao assunto, fazer um balanço sobre esses 10 anos entre a data de aprovação da emenda constitucional número 73, um balanço desses 10 anos, o atual posicionamento da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, que é a sucessora processual da ANPAF nesta ADI, as conclusões que nós podemos tirar de toda esta situação e uma chamada para a ação por parte da nossa sociedade. Pois bem, a emenda constitucional 73, para quem ainda não tem conhecimento do assunto, ela cria 4 tribunais regionais federais de acordo com a tabela que está na nossa tela, né? Da sexta região englobando os estados de Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, criava o da sétima região com sede em Minas Gerais, da oitava região com sede na Bahia e jurisdição nos estados de Bahia e Sergipe, e o da nona região, dividindo um pouco lá da primeira região, que é gigantesca, criando um tribunal novo abrangendo os estados de Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Este símbolo verde que aparece na tela, ele indica que o tribunal da sétima região, com sede em Minas Gerais, ele acabou sendo criado e instalado já. Hoje está em funcionamento e é o Tribunal Regional Federal da sexta região. A emenda constitucional 73, ela foi proposta com a pretensão de fazer frente à elevada carga processual que já existia no ano de 2013, ampliar e realinhar o pacto federativo entre os estados, reorganizando, né, a forma como estavam organizados os tribunais regionais federais, como estão até hoje ainda, né? E muito levando em conta, principalmente, a condição da primeira região, né, que engloba praticamente 80% do território nacional. Naquele momento, esses dados ainda são ainda de 2013, né? Tinha 76 milhões de pessoas sob a sua jurisdição, um terço da população brasileira, 14 estados da federação abrangidos pela jurisdição do TRF da primeira região e um quinto dos desembargadores federais de todo o país. A ADI 5017, proposta pela Associação Nacional dos Procuradores Federais, ANPAF, ela trouxe como argumentos o fato de que a criação dos tribunais regionais federais, da forma como veio prevista na emenda 73, que ela iria impactar a carreira de procuradores federais, desorganizando esta. Que existia um vício de iniciativa, porque ela teria partido do poder legislativo, quando deveria partir, na realidade, do próprio poder judiciário, no exercício de sua auto-organização, que não existia que existia uma ausência de dotação orçamentária prevendo a criação destes TRFs, e que a criação destes TRFs seria, então, uma medida ineficiente e irracional. Também trazia o argumento no sentido de que admitir-se a criação dos tribunais traria um risco implícito no sentido de que poderia no futuro haver uma tolerância com iniciativas legislativas partidas do próprio poder legislativo, no sentido de que fossem extintos órgãos do poder judiciário. O ministro Joaquim Barbosa, que foi desde sempre um crítico da criação destes tribunais regionais federais, estava no exercício da presidência do STF em julho de 2013 e recebeu esta ADI e
não foi surpresa alguma quando, em 13 de julho de 2013, ele então, em regime de plantão, deferiu essa liminar. Os fundamentos expendidos pelo ministro Joaquim Barbosa seriam no sentido de que existe uma necessidade de fortalecimento e atenção aos juízes singulares, ou seja, a primeira instância. Não que não seja verdade, não que a primeira instância não precise de atenção, mas recentemente nós vimos um forte movimento no sentido de fortalecimento das segundas instâncias, com a conversão de alguns cargos vagos de juízes federais em cargos de desembargadores federais, justamente com a pretensão de fazermos um fortalecimento no âmbito dos tribunais regionais federais. De maneira que o tempo acabou demonstrando, então, que esse argumento expendido pelo ministro Joaquim Barbosa não é correto, não é adequado. O ministro também arrolou várias pesquisas do IPEA e do Centro de Estudos da Justiça Federal, demonstrando que não seria uma medida correta e adequada. Também salientou que a efetivação da implantação desses TRFs traria a possibilidade da execução de remoções por parte dos juízes federais, servidores federais, de todo o corpo de atendimento no âmbito do Poder Judiciário e que seria difícil uma reversão destas remoções na hipótese de uma procedência da ADI, que a União deveria despender gastos em termos econômicos e ou sociais, e não em implantação de tribunais regionais federais, como se a implantação de tribunais regionais federais não revertesse em favor da sociedade como um todo, né? Outro argumento expendido também pelo ministro foi a possibilidade de que a Justiça Federal, né, sendo organizada na forma como estava prevista no âmbito da Emenda Constitucional 73, que a Justiça Federal estivesse sujeita a investidas de interesses paroquiais. Como eu disse para os senhores, nós vimos a implantação da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede única e exclusivamente no estado de Minas Gerais, e nem por isso não se tem notícia de que esta situação esteja a ocorrer em relação à Justiça Federal de Minas Gerais. Então, essa conjectura no sentido de que a Justiça Federal poderia estar sujeita a interesses paroquiais, ela não se comprova, e nós temos uma comprovação prática em relação ao TRF da 6ª Região. Sobreveio a manifestação da Procuradoria-Geral da República em relação ao processo, reconhecendo a legitimidade da ANPAF para a propositura da ação, mas salientando que o Poder Judiciário não tem iniciativa legislativa para a propositura de emendas constitucionais. Logo, por simetria, não existe uma reserva de iniciativa ao Poder Judiciário para esta espécie legislativa e, por consequência, não existe também o apontado vício de iniciativa. Que, ao contrário do que foi argumentado, a emenda constitucional busca fortalecer a estrutura do Poder Judiciário. Que a criação dos tribunais regionais federais até pode não ser a melhor ou mais eficiente, mas isso não traz, por si só, nenhuma ofensa à Constituição Federal que pudesse gerar a procedência da ADI em análise. Eventuais restrições orçamentárias não podem vir a vincular o poder constituinte reformador. E nesse ponto eu transcrevo um trecho muito interessante da manifestação da PGR, no sentido de que, com efeito, a falta de previsão orçamentária implica apenas uma ineficácia no campo prático da norma impugnada. Vale dizer, apesar das despesas terem sido determinadas, elas só serão executadas quando existir verba para suportar, salientando que a jurisprudência do STF é neste sentido. E aqui uma manifestação muito importante, reconhecendo que o Congresso Nacional é o foro apropriado para o juízo de conveniência política, econômica e sociológica para a criação dos tribunais regionais federais, e não o Poder Judiciário. E aqui cabe salientar que foi esta alteração levada a efeito por meio de emenda constitucional, que é a espécie legislativa mais difícil de aprovação, com foro qualificado e votação em 2 etapas em cada uma das casas do Congresso Nacional. A PGR salienta ainda que estudos como o do IPEA são da maior importância e devem sim receber atenção pelo Congresso Nacional,
mas de uma eventual não observância por parte do Congresso Nacional destes estudos não acarreta daí nenhuma inconstitucionalidade, né? Outro trecho salientado da manifestação da PGR. Ajustes serão necessários, é certo, mas, como dito, trata-se de medidas próprias de órgãos administrativos que precisam adaptar-se à realidade mutante do serviço público. Para concluir, então, a PGR conclui pela não confirmação da liminar, ou seja, pela revogação da liminar que bloqueia a criação dos TRFs e pela improcedência do pedido no seu mérito. Passados estes 10 anos, então, da aprovação da emenda constitucional, do deferimento da liminar por parte do STF, o que nós podemos fazer como balanço, né? Houve, então, já uma perda parcial do objeto da emenda constitucional, já que, como eu disse para os senhores e senhoras, o TRF da 6ª Região, com sede em Minas Gerais, já foi criado, instalado e está em efetivo funcionamento. Nós temos, pelo menos aqui nos estados de Santa Catarina e do Paraná, a instalação de turmas avançadas, 2 turmas avançadas em cada um dos estados, situação que demonstra uma situação de fato em consolidação ou efetivamente consolidada, no sentido de nós termos já entre aspas, um mini tribunal em cada um dos estados, de maneira que a instalação do Tribunal Regional Federal, pelo menos aqui, o do estado do Paraná, traria custos muito menores do que aqueles que foram previstos ainda lá no ano de 2013. Ao longo desses últimos 10 anos, nós podemos constatar também uma imensa virtualização dos processos. Os atos processuais hoje são predominantemente virtuais, né? Os atos que são presenciais hoje são a exceção, ao contrário, os atos processuais que são virtuais hoje são a regra, né? Então, isso acarreta também, ainda que indiretamente, em custos muito menores para a estruturação destes tribunais regionais federais previstos pela emenda 73. Outro fato que nós podemos colocar é o de que a instalação dos tribunais iria auxiliar, inclusive, os tribunais que perdem estados, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que tem uma área territorial muito extensa e que isso seria dividido entre os estados de Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, criando um novo tribunal para estes estados. Mesmo a área remanescente do TRF da 1ª Região, ela seria beneficiada pela implantação da emenda constitucional 73, porque isto traria uma imensa agilidade para a tramitação dos processos, seja em primeira instância, seja em segunda instância da área remanescente. O mesmo nós podemos dizer em relação aos demais estados, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul teria uma agilidade maior para a tramitação dos processos de sua jurisdição, já na conformação da emenda constitucional 73. Outra situação que nós podemos afirmar é que o movimento conversa muito com aquilo que a OAB, na pessoa do seu presidente do Conselho Federal, o senhor Beto Simonetti, doutor Beto Simonetti, vem pleiteando e defendendo, ou seja, uma interiorização da advocacia, trazer para mais próximo dos cidadãos a justiça. Então, esse movimento conversa muito com esta pretensão da OAB, Conselho Federal. Aqui eu transcrevo para os senhores um trecho que eu acho da maior relevância, né, no âmbito da manifestação da PGR, no sentido de que ali no Congresso Nacional estava o foro apropriado e constitucionalmente competente para o juízo de conveniência política, econômica e sociológica da criação dos TRFs. E lá no Congresso Nacional, a discussão se realizou de modo amplo. Ela não deve ter lugar no controle judicial de constitucionalidade, sob pena de transferir para o judiciário, em um patamar ilegítimo, uma função que é eminentemente legislativa. Pois bem, falemos agora sobre o posicionamento processual da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. A ANPAF, hoje ela não existe mais, a autora da ação, ela foi objeto de fusão com a União Nacional dos Advogados Públicos Federais. Estas duas associações geraram a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. No âmbito da ANAF, está sendo analisada a possibilidade de uma solução conciliada no âmbito da ADI 5017.
o Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, tem admitido solução conciliada para ações de controle concentrado de constitucionalidade. Já houve uma provocação formal por parte da Associação Paranaense de Juízes Federais e também pela Associação de Juízes Federais da Bahia para a ANAF, no sentido de que sejam realizadas reuniões com o objetivo de conciliar no âmbito deste processo. E esta pretensão está sendo objeto de análise hoje dentro da própria ANAF. O que nós podemos salientar é que, se não é possível a desistência no âmbito de uma ADI, é possível sim, no mínimo, uma mudança de comportamento processual por parte do seu autor, no sentido de salientar que não existam mais aqueles requisitos, aqueles elementos que fundamentaram tanto a propositura da ação quanto o deferimento da liminar. Então, talvez nós tenhamos aí no futuro próximo alguma solução nesse sentido. As conclusões que nós podemos chegar, então, são no sentido de que a emenda constitucional número 73, que ela foi aprovada sem qualquer vício formal e ou material, e ela é amplamente democrática, que os fundamentos da ADI 5017 não se sustentam e que nós temos uma provável improcedência do pedido ali veiculado, que a propositura da ADI 5017 não foi democrática. Isso a gente pode afirmar porque no âmbito da associação então extinta, não houve nenhuma deliberação, nenhum debate em relação entre os seus associados, seja para uma prévia chancela para fins do ajuizamento, seja para uma posterior ratificação daquele ajuizamento que foi levado a efeito. Como eu disse para os senhores, desistir da ADI não é possível, mas é possível corrigir a rota, né? Levando para o Supremo Tribunal Federal, então, uma solução conciliada. Quando eu coloco uma chamada para ação, a nossa pretensão é no sentido de que a gente consiga, então, remover os empecilhos jurídicos no âmbito da ADI 5017, levar para o âmbito do processo uma possibilidade conciliatória, ou seja, conciliar, caso isso seja possível, demonstrar para o Supremo Tribunal Federal que existe uma demanda da sociedade, seja dos advogados, seja dos jurisdicionados, no sentido da implantação efetivamente da emenda, daquilo que foi previsto, foi trazido no âmbito da emenda constitucional número 73, e organizar a força política da nossa sociedade para demonstrar ao Supremo Tribunal Federal a necessidade de que este processo seja efetivamente analisado. A ADI 5017, que no mérito ela seja julgada improcedente, e que nós tenhamos, então, a instalação de novos tribunais regionais federais no nosso país. Uma coisa que é importante ressaltar é que a instalação de novos tribunais regionais federais, ela repercute também em relação à primeira instância, que tem condições de se organizar de uma maneira mais correta, mais adequada, em relação àquilo que os jurisdicionados pretendem, né? Entregando uma justiça mais ágil, mais célere e mais eficiente para toda a sociedade brasileira. Então, ela não é, como pode parecer, uma pretensão no sentido de criar cargos, carreiras, funções, nem nada do sentido. Ao contrário, é uma pretensão de entregar à sociedade uma prestação jurisdicional mais eficiente, mais rápida e mais célere. Acho que é isso. Agradeço muito a atenção dos senhores. Obrigado.